A paz, queridos, boa tarde. Sou Rafael, quero nessa tarde compartilhar uma mensagem com você, né? Se encontra em Pedro, segunda epístola de Pedro, capítulo 2, que diz assim: E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão negócio de vós, com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. E não perdoou o mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. E condenou a subversão às cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinzas, e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. Queridos, essa carta é uma carta muito forte. Aqui, né, o apóstolo Pedro, ele escreveu esta carta aos irmãos que residiam na Ásia Menor. Foi uma época de muita perseguição ao povo de Deus. O imperador Nero, ele havia ateado fogo à cidade de Roma, e acredita-se que Pedro foi preso nessa mesma ocasião em que o apóstolo Paulo também havia sido preso, e estavam sendo condenados, sendo acusados de um crime que não cometeu, que foi ter ateado fogo à cidade de Roma, né? E o apóstolo Pedro, ele escreve essa carta para encorajar os irmãos a manter-se firmes contra esses ataques externos da igreja, né? Contra essas perseguições externas. Mas também agora, na segunda carta de Pedro, ele acautela a igreja a manter-se firmes, a guardar-se contra a corrupção interna, ou seja, contra a corrupção dentro da igreja. E a gente vê que Pedro, na segunda carta, no capítulo 2, ele vai falar que entre o povo houve falsos profetas, como entre vós também haverá falsos doutores, né? E Pedro, ele adverte a igreja de que viria a apostasia, que o abandono da fé, que muitas pessoas iriam se voltar contra Cristo, que muitas pessoas iriam abandonar sua fé em Cristo, né? E ele fala quanto aos líderes da igreja naquela época, que em troca de lucros financeiros, né, os falsos líderes da igreja daquela época, que em troca de lucros financeiros permitiriam a licenciosidade e todas as formas de pecados, né? Pedro, ele fala a respeito disso como se fosse uma coisa futura, mas na verdade esta era uma realidade que a própria igreja estava vivendo naqueles dias. Os falsos profetas no meio da igreja, pessoas enganando o povo de Deus, né? Visando se promover a si mesmo, visando ganhos financeiros. Eles já estavam atuando naquela época. E é como eu falei outro dia, no vídeo anterior, que à medida que a gente vai avançando nos últimos dias, a vinda de Cristo, as coisas irão ficando cada vez mais intensas. A maldade vai aumentando, a iniquidade vai aumentando, e com isso os falsos profetas vão atuando no meio do povo de Deus. E a igreja, ela precisa estar alerta quanto a tudo isso, né? Examinar as escrituras, não deixar-se ser enganado por falsos profetas. E no versículo 1, Pedro também ele fala sobre heresias destruidoras, né? Que
esses falsos profetas irão distorcer a verdade, a verdadeira palavra de Deus, a fim de induzir as pessoas ao erro, visando suas próprias cobiças, ganâncias e amor ao dinheiro, né? Jesus Cristo, ele também havia alertado o seu povo naqueles dias, antes de sua morte, ressurreição e ascensão aos céus. Durante o seu ministério, Jesus Cristo, ele também havia alertado o povo. Em Mateus capítulo 7, versículo 15, lá está registrado. E Jesus Cristo, ele adverte seus discípulos, né, que lobos devoradores vestidos de peles de ovelha, né, vivendo de máscaras, estariam introduzidos no meio do povo. E Jesus falou mais: pelos frutos vocês conhecerão esses falsos profetas, pelas ações deles, pela a sua vida hipócrita, né? Vocês conhecerão esses falsos profetas. O apóstolo Paulo também falou em Atos capítulo 20 que lobos devoradores iriam se introduzir no meio do povo da igreja, no meio do povo de Deus, no meio da igreja. Então, além de Cristo, né, de Jesus Cristo alertar o seu povo, o Espírito Santo, ele continuou alertando a igreja através da vida do apóstolo Paulo, de Pedro, né, através da carta de Judas. O Espírito Santo continuou alertando a igreja acerca deste grande perigo que é os falsos profetas no meio do povo de Deus, que estariam atuando e tentando induzir as pessoas ao erro, e o pior, se autopromovendo em cima das pessoas inocentes. No versículo, na sequência, né, dos versículos, Pedro ele continua falando acerca dos falsos profetas. É interessante. Quem são os falsos profetas? São cristãos, irmãos. Esses falsos profetas são cristãos professos que estão no meio do povo de Deus. Eles conhecem a verdade, porém eles ensinam mentiras. Ao invés de ensinar a verdade, de abrir os olhos dos cegos, de guiar as pessoas no caminho da verdade, eles ensinam mentiras a fim de se promoverem, a fim de se autopromoverem, de se sair bem em cima das pessoas inocentes. Olha só que interessante, né? E de forma consciente, o pior de tudo, é de forma muito consciente, com o intuito de se promover a si mesmo e de obter ganhos financeiros em cima de seus seguidores. Coisa terrível. E a igreja precisa estar alerta quanto a tudo isso, né? O coronavírus é fichinha em cima desses falsos profetas e do que o diabo está fazendo através da vida deles. E a igreja precisa estar em vigilância constante, examinando as escrituras, retendo aquilo que é bom e eliminando aquilo que não presta. Quarto ponto, Pedro ele vai falar que eles vivem na prática do pecado. Olha só, né? Como se não bastasse tentar enganar as pessoas, eles mesmos vivem na prática do pecado e tentam levar outros para esses caminhos de perdição que eles mesmos vivem. Segundo no capítulo 2, versículo 10, Pedro ele vai dizer sobre essas práticas, né? Mas principalmente aqueles que segundo a carne andam em concupiscências de imundícias e desprezam as dominações, atrevidos, obstinados, não receiam blasfemar das autoridades. O versículo 13 e 14 diz também: recebendo o galardão da injustiça, pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos. Nódoas são eles e máculas, deleitando-se em seus enganos, quando se banqueteiam convosco, tendo os olhos cheios de adultério, e não cessando de pecar, enganando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos da maldição. Olha só, eles vivem na prática do pecado, eles têm prazer, esses falsos profetas, esses falsos mestres que estão introduzidos no meio do povo de Deus, eles têm prazer
de viver na prática do pecado, de enganar as pessoas. E a igreja precisa ter muito cuidado, os verdadeiros servos de Cristo precisam ter muito cuidado para não cair na ilusão do pecado e para não deixar se corromper com esses falsos profetas. A igreja ela precisa lutar pela verdade. Os verdadeiros servos de Deus precisam lutar para se manter na verdade. O quinto ponto, eles fazem uso de recursos enganosos para enganar as pessoas. Olha só, né? Eles fazem uso de coisas, de objetos, né? De coisas para tentar enganar as pessoas, para tentar distorcer a verdade, iludir as pessoas com coisas fingidas, né? Eles fazem uso de aplicações de coisas para tentar seduzir as pessoas, para tentar destruir a vida das pessoas. No versículo 3, Pedro vai falar: e por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença e a sua perdição não dormita. Com palavras fingidas, com coisas que não são verdade, né? Eles tentam iludir a igreja a fim de enganar as pessoas, fazendo negócio com a palavra de Deus, a fim de obter lucros para si. Mas Pedro ele vai dizer: olha, a sua perdição não dormita, não tarda. Eles distorcem a palavra de Deus para que se torne conveniente as suas fábulas e as suas fantasias. Eles preferem instalar no meio do povo de Deus, nas suas pregações fingidas, historinhas que não tem nada a ver com a palavra de Deus, que não transforma vidas, que não liberta vidas, que não salva, que não muda o caráter das pessoas ao caráter de Cristo, né? Com fábulas, com fantasias, né? E por isso, irmãos, que a gente precisa priorizar a palavra de Deus. A gente precisa dar crédito à palavra de Deus. Quem deu crédito à pregação, quem deu crédito, né, à ministração da palavra de Deus. Vivemos tempos onde a palavra de Deus está sendo deixada de lado, ela está sendo abandonada. Muitas pessoas preferem ouvir historinhas em cima dos púlpitos, ao invés de ouvir a palavra que salva, que liberta, que transforma a vida do homem, que alinha ele ao propósito celestial. É lamentável, mas esta é a realidade dos nossos dias. E o que é interessante aqui, né, é interessante a continuação, a sequência desses versículos que Pedro ele vai falar acerca do juízo de Deus para esses falsos profetas. Pedro diz que não demora, que não tardará este juízo de Deus para os falsos profetas. E Pedro dá 3 exemplos do juízo de Deus na Bíblia Sagrada. Primeiro, olha só, Pedro vai falar no versículo 4: porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançados no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. E Pedro vai falar, ele vai dar um exemplo do juízo de Deus sobre os anjos caídos que se rebelaram contra Deus nos tempos da eternidade. Lúcifer desejou ser semelhante ao Altíssimo, ser semelhante a Deus, e foi expulso do terceiro céu, foi lançado por terra, juntamente com 1/3 dos anjos, que hoje são demônios, que hoje estão aí para destruir vidas, para destruir famílias. E o juízo de Deus sobre a vida desses anjos foi uma realidade. Anjos que hoje são demônios, e por causa da iniquidade que subiu ao coração deles, de Lúcifer, que era portador de luz, hoje já não é mais. Hoje ele habita em trevas, hoje ele já está condenado à destruição eterna, à perdição eterna. E este será o mesmo destino desses falsos profetas que tentam induzir os pequeninos de Deus, os pequeninos, ao erro. Pedro dá mais um exemplo, o dilúvio nos dias de Noé. Olha, no versículo 5 está escrito:
e não perdoou o mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Nos dias de Noé, a impiedade estava assolando a terra, a iniquidade, a maldade, não só nas ações das pessoas, mas nos pensamentos, no coração das pessoas, só habitava a maldade. E com isso Deus ele enviou o dilúvio. Este é um grande exemplo do juízo de Deus sobre a humanidade no mundo antigo. E deve ficar para a memória como exemplo para as pessoas. E Pedro ele dá mais um exemplo. A destruição das cidades de Sodoma e Gomorra, né? Que foi também uma grande realidade no mundo no Antigo Testamento. A destruição da cidade de Sodoma e Gomorra. Essas cidades eram conhecidas por sua depravação, por sua vida depravada. As pessoas viviam nas suas paixões carnais, né? Pessoas do mesmo sexo, pessoas vivendo nas suas paixões carnais. Diz a Bíblia que quando os anjos chegaram na cidade de Sodoma e Gomorra para tentar alertar Ló do juízo de Deus, Ló, que era parente de Abraão, os anjos tentaram, os homens daquela cidade tentaram abusar dos anjos que foram lá na cidade para livrar Ló do juízo que viria sobre aquela terra. E a gente vê o nível de maldade que havia naqueles dias, que a maldade era tanta que ela subiu até a Deus, e Deus, por sua vez, destruiu a cidade de Sodoma e Gomorra por meio do fogo e enxofre. Desceu fogo do céu e consumiu aquelas 2 cidades. Cidades aonde era local de muita perdição, aonde as pessoas viviam nos seus desejos carnais, nas suas vidas de forma imoral e promíscua. As pessoas viviam de forma promíscua e imoral. E Pedro ele vai dizer que tudo isso sobreveio como exemplo aos que vivem impiamente. Esses exemplos do juízo de Deus é um grande exemplo para as pessoas que querem viver de forma ímpia, que querem caminhar nos seus próprios desejos carnais e imorais. Então, que Deus ele possa ter misericórdia de nós, da sua igreja, do seu povo, da humanidade, que nos conduza cada dia na verdade e nos livre desses falsos mestres, nos livre desses falsos profetas, que você e eu possamos cada dia caminhar enraizados na palavra de Deus, né? Que a cruz de Cristo ela possa ser carregada por cada um de nós, que Cristo seja o centro da nossa mensagem, que Cristo seja o centro da sua mensagem, que Cristo seja o centro da sua vida, né? Como era na vida de Paulo, como era na vida dos apóstolos, que viveram uma vida abnegada, uma vida para Deus e não para si mesmo. Que Deus em Cristo te abençoe e nesses dias Ele possa te guardar, te livrar desses falsos profetas. Ore, interceda, vigie, caminhe na orientação da palavra de Deus, porque a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável para todos nós. É Deus quem sabe os pensamentos que tem a nosso respeito, né? Que Deus te abençoe neste dia e te guarde em nome do Senhor Jesus. Um abraço.